Hoje é dia 25 de novembro, também conhecido como 9 de julho, porque o feriado foi transferido. Nós vamos começar a nossa aula virtual agora. Nosso irmão Walter vai fazer a oração de abertura. E assim, neste momento, Pai, agradecemos por mais um dia. Agradecemos pela oportunidade que nos dá de mais uma noite de aprendizado, onde nos reunimos, Pai, ao plano espiritual, ao mentor deste estudo, aos nossos mentores, a Jesus, que nos ilumine a cada instante. E assim, através do seu amor, dizemos: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai hoje. Perdoar nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixeis, Pai, cair em tentação, mas livrar-nos de todo mal. E assim, Pai, envolvido por esta prece, pedimos, Pai, ao plano maior, muita luz, muita paz a todos, Pai. Aos nossos irmãos que não puderam comparecer nessa noite de estudo. Que a luz esteja conosco, hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Amém. Vai fazer a leitura agora do Evangelho ou do seu? Acho que está sem som, Dirceu. Tá. Capítulo 8, Então, capítulo 8, item 8, o título é Verdadeira Pureza, Mãos Não Lavadas. Então, escribas e fariseus, que tinham vindo de Jerusalém, se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Por que teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois não lavam as mãos quando tomam suas refeições? Mas Jesus lhes respondeu: Por que violais o mandamento de Deus para seguir essa vossa tradição? Pois Deus fez esse mandamento: honra pai e mãe. E esse outro, que aquele que disser palavras ultrajantes a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós outros dizeis: aquele que disser ao pai ou à mãe, toda oferenda que eu faço a Deus, aproveite-se a vós, esse satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre e não assista a seus pais ou sua mãe. E assim tornastes inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, Isaías já profetizou sobre vós, quando disse: Esse povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E é em vão que me honram, ensinando máximas e mandamentos humanos. Em seguida, chamando a multidão, disse-lhes: Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que suja o homem, mas o que sai da boca do homem. Isto sim o torna sujo. O que sai da boca parte do coração, e é o que torna o homem impuro, pois é do coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, adultérios, prostituições, roubos, falsos testemunhos, blasfêmias e maledicências. São essas coisas que tornam o homem impuro, mas o comer sem lavar as mãos não o torna impuro. Então seus discípulos, aproximando-se dele, disseram-lhe: Sabes que os fariseus, ouvindo o que acabaste de dizer, ficaram escandalizados? Mas ele respondeu: Toda planta que não foi plantada por meu Pai celeste, será arrancada. Deixai-os. São cegos conduzindo cegos. Se um cego conduz outro cego, ambos caem no buraco.
Então, é esse ensinamento de hoje, né? Vamos tentar abrir os olhos. Então, vamos lá. Vocês estão vendo a tela aí? A telinha? Não. Ainda não? Não, não estou vendo, não. E agora? Opa, tá entrando. Estão vendo? Tá, mas Texto ainda não. Agora sim. Agora sim? Então tá. Então vamos deixar assim, porque eu acredito que se alguém for entrar, a gente terá tempo de colocá-los a par. Então, hoje nós vamos estudar sobre as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. A pergunta 237. Uma vez de volta ao mundo dos espíritos, conserva a alma as percepções que tinha quando na Terra? Sim, além de outras que aí não dispunha, porque o corpo, qual véu sobre elas lançado, as obscurecia. A inteligência é um atributo que tanto mais livremente se manifesta no espírito, quanto menos entraves tenha que vencer. 238. São limitadas as percepções e os conhecimentos dos espíritos? Numa palavra, eles sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de tudo. 239. Conhecem os espíritos o princípio das coisas, conforme a elevação e a pureza que hajam atingido. Os de ordem inferior não sabem mais do que os homens. 240. A duração, os espíritos a compreendem como nós? Aqui, na duração, ele quer dizer o tempo, né? Não. E daí vem que nem sempre nos compreendeis, quando se trata de determinar datas ou épocas. Observação de Kardec. Os espíritos vivem fora do tempo como o compreendemos. A duração para eles deixa, por assim dizer, de existir. Os séculos para nós, tão longos, não passam aos olhos deles de instantes que se movem na eternidade. Do mesmo modo que os relevos do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. 241. Os espíritos fazem do presente mais precisa e exata ideia do que nós? Do mesmo modo que aquele que vê bem faz mais exata a ideia das coisas do que o cego. Os espíritos veem o que não vedes, tudo apreciam, pois diversamente do modo por que o fazeis, mas também isso depende da elevação deles. 242. Como é que os espíritos têm conhecimento do passado? E esse conhecimento lhes é ilimitado? O passado, quando com ele nos ocupamos, é presente. Aqui tem muito saber nessa colocação, né? Porque se eu lembro de alguma coisa que aconteceu há algum tempo, na realidade, ela está no meu presente, né? Eu estou revivendo aquele fato. Então, quando ele fala que o passado, quando com ele nos ocupamos, é presente, é justamente essa lembrança que a gente tem, né? Verifica-se, então, precisamente, o que se passa contigo quando recordas qualquer coisa que te impressionou no curso do teu exílio. Simplesmente, como já nenhum véu material nos toda a inteligência, lembramo-nos mesmo daquilo que se apagou da memória. Nem tudo os espíritos sabem, porém, a começar pela sua própria criação. 243. E o futuro? Os espíritos o conhecem? Ainda isso depende da elevação que tenham conquistado. Muitas vezes apenas o entreveem, porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando vem, parece-lhes presente. À medida que se aproxima de Deus, tanto mais claramente o espírito descortina o futuro. Depois da morte,
a alma vê e apreende num golpe de vista suas passadas migrações, mas não pode ver o que Deus lhe reserva. Para que tal aconteça, preciso é que, ao cabo de múltiplas existências, se haja integrado nele. 243A. Os espíritos que alcançam a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não se pode dizer. Por isso que só Deus é soberano, Senhor, e ninguém o pode igualar. Tem alguém querendo entrar. – 244. Os espíritos veem a Deus? Só os espíritos superiores o veem e compreendem. Os inferiores o sentem e adivinham. 244. Quando o espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa, como sabe que isso lhe vem dele? Ele não vê a Deus, mas sente a sua soberania. E, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como por intuição, a proibição de fazê-la ou dizê-la. Não tendes vós mesmos pressentimentos? Que se vos afiguram avisos secretos para fazerdes ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece, se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas a essência dos espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Então ele está falando aqui de intuição, né? Todos nós temos uma certa intuição e um pressentimento de quando algo vai nos acontecer, seja bom ou seja mal, né? 244b. Deus transmite diretamente a ordem ao espírito ou por intermédio de outros espíritos? Ela não lhe vem direta de Deus. Para se comunicar com Deus, é-lhe necessário ser digno disso. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e instrução. Em relação a isso aqui, já existem várias obras espíritas que falam a respeito de, por exemplo, no nosso lar, quando tem os ministros, né? Tem uma pessoa que é superior, mas ela divide a gestão da cidade em nosso lar com vários outros espíritos. Da mesma forma que o planeta Terra. Nós temos Jesus, que é o nosso mestre guia, que é o responsável pelo nosso planeta, e ele tem os seus ministros, alguém denominou assim, que seriam espíritos superiores que o ajudam nessa sua tarefa. Então, esses espíritos, eles são responsáveis pelos continentes, né? No caso do Brasil, seria o espírito Ismael, que naquela obra Brasil, Pátria do Evangelho, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, tem uma citação que Jesus pediu a Ismael, isso antes do descobrimento do Brasil, isso por volta de 1300, 1400, que ele viesse para cá para preparar a nossa terra para que ela fosse aqui o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Então ele incumbiu, no caso de Ismael, ele o chamou pelo nome árabe, né, que seria Halim. Ismael, eu não sei se vocês sabem, foi um dos filhos de Abraão. Foi o filho que Abraão teve com a escrava, ao passo que Israel foi o filho que ele teve com Sara, que era sua esposa. Então esse espírito recebeu a incumbência de vir aqui para o Brasil, preparar o terreno para, após a descoberta, que o nosso país fosse a pátria do Evangelho, do futuro Evangelho. Talvez por isso hoje a religião espírita seja tão divulgada aqui no nosso país, muito mais divulgada no nosso país do que em qualquer outro país do mundo, né? O Brasil como um todo tem centros espíritas, tem não só o espiritismo, como tem outras religiões de cunho
espiritualizado, espiritualista, e ao passo que outros países não têm tanta esse número de casas espíritas que nós temos, né? Então, mas isso não quer dizer que a gente seja melhor que os outros. Isso quer dizer que aqui foi preparado para receber espíritos como os nossos, ainda recalcitrantes no mal, para que aqui tivesse uma oportunidade da gente se aprimorar. Então, vamos aproveitar essa nossa oportunidade. Quem quer falar? Alguém quer falar? Estão ouvindo uma interferência? Simeide, você está com o microfone ligado. Ok, vou desligar aqui, caiu. Você tem que colocar. Alguém tá mexendo no liquidificador aí. 245. O espírito tem circunscrita a visão como seres corpóreos? Não. Ela reside em todo ele. (244b). Não, esse aqui foi o que acabamos de ver. 246. Preciso da luz para ver? Os espíritos, né? Vêm por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo as em que podem achar-se por expiação. 247. Para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Como o espírito se transporta para onde queira, com a rapidez do pensamento, pode-se dizer que vê em toda parte ao mesmo tempo. Seu pensamento é suscetível de irradiar, dirigindo-se a um tempo para muitos pontos diferentes. Mas essa faculdade depende da sua pureza. Quanto menos puro é o espírito, tanto mais limitada tem a visão. Só os espíritos superiores podem, com a vista, abranger um conjunto. Então, vamos ver se alguém quer entrar. Não. Voltemos. No espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser. Como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas nem obstáculos materiais. Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona, que seria a vista, né? Daí se segue que, não havendo luz, o homem fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, a abstração feita de qualquer agente exterior, a visão independe da luz. O espírito vê as coisas tão distintamente como nós, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. 249. Percebe os sons? Sim. Percebe mesmo sons imperceptíveis para os vossos sentidos obtusos. Não só a visão, como a audição, como o olfato, todos os nossos sentidos, quando o espírito, ele é muito mais exacerbado do que quando a gente está no corpo. O corpo, para nós, é uma barreira muito grande, em todos os sentidos. E ele obscurece todos os nossos sentidos. Então, alguns espíritos falam das flores que existem nas cidades espirituais, com seu perfume, né? O canto dos pássaros e assim por diante. É que ali, não tendo mais a barreira do corpo, esses espíritos, eles conseguem perceber muito mais, ele aumenta muito mais todos os seus sentidos, e com isso ele fica enebriado, às vezes, com o canto do pássaro, com o perfume de uma flor e assim por diante. 249A. No espírito,
A faculdade de ouvir está em todo ele, como a de ver? Todas as percepções constituem atributos do espírito e são inerentes ao ser. Quando reveste um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos. Deixam, porém, de estar localizados em se achando ele na condição de espírito livre. Constituindo elas atributos próprios do espírito, ser-lhe-á possível subtrair-se às percepções? O espírito unicamente vê e ouve o que quer. Dizemos isso de um ponto de vista geral, e, em particular, com referência aos espíritos elevados, porquanto os imperfeitos muitas vezes ouvem e veem a seu mau grado o que lhes possa ser útil ou ao aperfeiçoamento. São sensíveis à música os espíritos? Aludes à música terrena? Que é ela comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na terra vos pode dar ideia? Uma está para a outra como o canto do selvagem para uma doce melodia. Não obstante, espíritos vulgares podem experimentar certo prazer em ouvir a vossa música, por lhes não ser dado ainda compreenderem outra mais sublime. A música possui infinitos encantos para os espíritos, por terem eles muito desenvolvidas as qualidades sensitivas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que de mais belo e delicado pode a imaginação espiritual conceber. São sensíveis os espíritos à magnificência da natureza? Tão diferentes são as belezas naturais dos mundos, que longe estamos de as conhecer. Sim, os espíritos são sensíveis a essas belezas, de acordo com as aptidões que tenham para as apreciar e compreender. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto que, por assim dizer, apagam as das particularidades. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos? Eles os conhecem porque os sofreram. Não os experimentam, porém, materialmente como vós outros, são espíritos. E a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? Não podem sentir a fadiga como entendeis. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. O espírito, entretanto, repousa no sentido de não estar em constante atividade. Ele não atua materialmente. Sua ação é toda intelectual e inteiramente material, inteiramente moral o seu repouso. Quer isso dizer que momentos há em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo quanto de ordinário e não se fixa em qualquer objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os corpos são suscetíveis de sentir guarda relação com a inferioridade deles. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Quando um espírito diz que sofre, de que natureza é o seu sofrimento? Angústias morais que o torturam mais dolorosamente do que todos os sofrimentos físicos. Como é então que alguns espíritos se têm queixado de sofrer frio ou calor? É reminiscência do que padecem durante a vida. Reminiscências, não raro, tão aflitiva quanto a realidade. Muitas vezes, no que eles assim dizem, apenas há uma ação mediante a qual, em falta de coisa melhor, procuram exprimir a situação em que se acham. Quando se lembram do corpo que revestiram, têm impressão semelhante à de que uma pessoa que, havendo tirado o manto que a envolvia, julga passado algum tempo que ainda o traz sobre os ombros. Eu fiz aqui eu pulei uma parte, hein, gente?
Vamos ver esse começo aqui. Me desculpem, eu acabei pulando. Isso aqui é o complemento da aula da semana passada. Eu vou voltar aqui depois. Eu vou fazer o seguinte. Sobre esse estudo que nós tivemos aqui de percepções. Aqui. Percepção, sensação. Eu fiz alguns apontamentos aqui, tá? A percepção, ela é intelectual. A percepção é o uso da inteligência para registrar as sensações de acordo com a capacidade do conhecimento adquirido. Então, o que seria essa percepção? Tanto a percepção quanto a sensação vão se ampliando com o progresso do espírito. Quanto mais aperfeiçoa-se, mais o espírito entrevê o futuro. Mas esse futuro ainda é muito limitado, e quando ele o vê, lhe parece o presente. Depois da morte, a alma abarca de relance as suas encarnações passadas. Não pode ver o que está por vir, pois para isso é necessário que esteja integrado a ele, que seria o porvir. A ideia e a compreensão de Deus para o espírito depende do grau de evolução que ele atingiu. Os que ainda são inferiores apenas o sentem e adivinham, pois é inato a todos os espíritos desde a sua criação. Então, vamos lá. Então, quanto mais a gente vai progredindo como espíritos, como conhecimento, mais a gente aumenta a nossa percepção e a sensação. A partir do momento que a gente já tem um certo grau de adiantamento, a gente pode entrever o futuro, mas não vamos vê-lo perfeitamente. Se ainda a gente estiver aqui e passar por reencarnações, a gente pode ter uma percepção, né, daquilo que a gente teria que fazer nessas novas encarnações. Quais são os defeitos que a gente teria que burilar, né? Quais são as atitudes que a gente teria que melhorar e assim por diante. Então, a gente tem uma percepção, né, que seria a palavra correta, daquilo que a gente precisa fazer. É aquilo que a gente se propõe a fazer, é aquilo que a gente vai usar para, numa nova encarnação, a gente pedir para, olha, eu quero nascer de tal maneira, numa família assim, um local assim, para que eu possa colocar à prova esse defeito que eu tenho, e assim por diante. Então, mas a gente não vê claramente aquilo que vai acontecer, a não ser que já sejamos um espírito puro, que a gente vai conseguir ver, inclusive, o futuro, né? Depois da morte, a gente relembra as nossas encarnações passadas. Isso não acontece com todos os espíritos, vai depender do grau de materialização que a gente se encontra. Então, aqueles espíritos que são muito materializados, eles às vezes até nem percebem que morreram. Eles permanecem na encarnação atual ainda durante um longo tempo. Convive com a família, reclama de todo mundo, fica no mesmo ambiente e não percebe que está morto. E reclama que as pessoas não lhe dão atenção, que as pessoas não ouvem o que ele fala, que assim por diante. É muito comum a gente encontrar espíritos com esse tipo de reclamação quando a gente está fazendo um trabalho mediúnico, né? É um espírito que ainda não percebeu que ele já passou para o mundo espiritual. Então, como ele é muito materializado, ele fica preso àquele local onde ele vivia, as coisas que ele fazia e as pessoas às quais ele se ligava, né? Então, aqui fala, não pode ver o que está por vir, porque seria necessário que ele estaria integrado a ele, o que seria o porvir, né? E a compreensão de Deus para o espírito depende do grau de evolução. Se a gente não tiver evoluído, vamos continuar com a mesma dúvida que a gente tem hoje, né? O que é Deus? Como que é Deus, né? Essa ideia de que nós somos criados à semelhança de Deus, nós somos criados espiritualmente. O nosso espírito é semelhante a Deus, não tem forma. E eu acredito que Deus também não tem uma forma física como a gente. Ele nem precisa disso daí. Então, ainda não temos palavras para descrever o que seja Deus, e ainda não temos nenhuma analogia para entendermos o que seja Deus.
Então, precisamos evoluir bastante ainda para termos uma vaga ideia do que seja, né? Dirceu, Diga. oi. No caso, você fala uma percepção do futuro, no caso que você está deixando claro, é a percepção daquilo que a gente tem que melhorar. Sim. Mas não que você vai saber exatamente o que vai acontecer na próxima reencarnação, correto? A gente pode pedir algumas provas, né? Então, por exemplo, você pode pedir para nascer numa família rica, por exemplo, ou você pode pedir para nascer lá no meio da favela. Depende da prova pela qual você tem que passar. Então, não é que você vê exatamente o que vai acontecer. O resultado, né? Você não vê o resultado. Você entende a situação que você vai se encontrar, é isso? Isso, é isso mesmo. Tá. Quais são as causas que você precisa, né? Agora, o efeito você vai ver depois. Sim, e tem aqueles atenuantes também, né? De acordo com o merecimento da pessoa, pode ser minimizado os problemas que ela vai enfrentar. Sim, com certeza, né? Ok. Você vai nascer lá num lugar que só tem bandido, não sei o quê, e se você mantém a sua moral, se você se mantém íntegro, apesar de todas as oportunidades que você tenha, com certeza isso daí vai ser levado em conta, né? Entendi. Tá? Agora, isso daí a gente precisa ter um certo grau de evolução também, tá? Não é a qualquer um que é dado essa possibilidade da gente ir lá e escolher. Alguns casos, quando o espírito ainda não tem a compreensão necessária, os espíritos superiores vão escolher para ele. Tá? Sim, entendi. Tem aqueles casos que eles forçam uma reencarnação, qual é o nome? Me foge o nome. Que acontece no espírito que é a encarnação compulsória, né? Compulsória. É quando os espíritos vão escolher para eles. Tá? Bom, tá. Então até agora nós falamos de percepção. Agora vamos falar de sensação. A percepção é um ato de inteligência, é um ato pensado. A sensação é moral. Então, é o comportamento que a gente tem, é aquilo que a gente acredita como sendo bom para a gente, né? Às vezes o que é bom para a gente é ruim para os outros, vai depender da nossa moral. Então, a sensação é resultado das impressões que são registradas nos órgãos sensitivos do espírito, que é o seu perispírito, tá? Os mais superiores, eles percebem as advertências do Criador. Então, quanto mais evoluídos nós formos, mais a gente vai perceber essas advertências do Criador, que é o nosso aprimoramento. Então, nós vamos até ter uma percepção de estarmos falando com Deus. Nós vamos perceber essas advertências que partem dele. De acordo com sua evolução, as usa quando achar necessário. As advertências as impressões morais que a gente tem, né? O espírito vê as coisas mais claramente do que nós. A vista dos espíritos não é circunscrita, e sim uma faculdade geral. Ele tem todas as faculdades, ele enxerga, ele ouve, ele vê, ele cheira, ele percebe em todo o perispírito. Ele não precisa do olho para ver, ele não precisa do nariz para cheirar, ele não precisa de encostar na pessoa para ter o tato, ele não precisa de ouvido para ouvir, e assim por diante. A percepção é em todo o perispírito. Então, é por isso que a gente fala que, uma vez encarnado, os nossos sentidos eles se ampliam enormemente, porque a gente já não precisa mais de um determinado órgão, que, por exemplo, mesmo você tendo o olho, você pode ter um defeito no olho, você não pode ver claramente, né? Você pode ter uma miopia, você pode ter um outro defeito qualquer. Mesmo você tendo ouvido, você pode não pegar todas aquelas vibrações que seriam próprias para o ouvido humano. No ouvido espiritual você não tem essa restrição, então você pode ouvir muito mais do que ouve, ver muito mais do que a gente consegue ver no corpo físico. Então, não ter
não tem espírito que precisa de óculos, que precisa de aparelho de ouvido, porque ele não tem mais esses órgãos, ele agora é um todo. Todos os espíritos possuem luz própria. A palavra lucidez vem de luz, ou seja, amplitude de ideias. Então, quanto maior o nosso conhecimento, quanto maior a nossa evolução moral, mais luz própria nós vamos ter. Então, a nossa luz depende da gente. É por isso que, se vocês lerem uma obra espírita, um romance espírita, tem lá, quando eles vão lá embaixo no umbral, que vai socorrer um espírito, não sei o quê, o espírito que ali está não consegue ver o espírito que está tentando ajudá-lo, porque ele muda a sua vibração. E, ao mesmo tempo, ele vai fazer com que essa luz que ele emana, que essa luz, ela diminua. Só a partir do momento que aquele espírito que está para ser socorrido, e vamos esclarecer uma coisa aqui, só quando o espírito está maduro, quando o espírito já está consciente, quando o espírito ele aceitou uma série de coisas, que ele vai conseguir receber essa ajuda, né? Não sei se vocês lembram no caso do André Luiz, ele ficou 8 anos vagando pelo umbral, e só no momento que ele ajoelha, chora e pede perdão, é que ele consegue ver que ao seu lado estava outro espírito, inclusive a mãe dele estava ali ao seu lado. Então, durante todo o tempo, a mãe estava ao seu lado e não conseguia vê-lo. Por quê? Porque ele não desenvolveu aquilo que nós falamos ali anteriormente. Seu perispírito via o que ele queria ver, ouvia o que ele queria ouvir, né? E no caso, nós vamos ver logo ali para frente, que é o sofrimento. O espírito transporta-se rapidamente pelo pensamento. Isso aqui foi dado ali a mensagem dada pelos espíritos, né? E a gente não tem mais a limitação de nada. A gente pode se deslocar para onde quiser, através, inclusive, como se fosse um pensamento. Pensou em estar lá na Rússia agora, já estamos lá. Então, não tem limites para a gente. Se for possível, pensamos em ir para a Lua, a gente vai estar na Lua. Pensamos em ir para Marte, a gente vai estar em Marte. Desde que a gente tenha o devido merecimento e o devido conhecimento, a gente pode fazer isso daí. De acordo com seu grau de evolução, o seu pensamento pode irradiar a mais de um ponto ao mesmo tempo. Aqui é uma outra coisa. Eu até acho que já comentei com vocês a respeito do espírito do Dr. Fritz, que uma vez me perguntaram, tem um médium que recebe o Dr. Fritz lá em Curitiba e o outro médium recebe o Dr. Fritz lá em Recife, né? Qual dos dois é o verdadeiro? Os dois poderiam ser verdadeiros, porque necessariamente o Dr. Fritz não precisaria estar em nenhuma das duas localidades para estar emanando o seu pensamento. Ele poderia se comunicar com os dois, ele poderia simplesmente estar, inclusive, de um lado e no outro, com a rapidez do pensamento, que é tão rápido que ele poderia presencialmente estar aparecendo nos dois locais e, na realidade, não estaria em nenhum dos dois locais, estaria em uma localidade totalmente distinta, né? A sua sensibilidade está de acordo com a sua percepção. Então, quanto mais evoluído nós formos, né, a nossa percepção, e como foi dito ali em cima, vamos voltar, que é um ato intelectual, ela aumenta a nossa sensação, a nossa sensibilidade, que é um ato moral. Então, quanto mais evoluídos, menos barreiras nós vamos ter, menos materialidade nós vamos estar mais amplos em nosso perispírito para todas essas sensações. As suas necessidades são relativas às suas condições. Então, se formos um espírito evoluído, não temos necessidade de comer, não temos necessidade de nada disso. Espíritos recém-desencarnados, que ainda são materializados, eles precisam, inclusive, de alimentação, de dormir, de uma série de coisas, que é aquilo que o nosso perispírito, nem o nosso espírito, mais não necessitam mais. Em relação ao sofrimento,
sofrimento do espírito também é moral. Ele é causado por nossas imperfeições e decorre de nossa própria vontade de que poderia ser evitado. E o resultado dos laços que ainda existem entre o espírito e a matéria. Então, quanto mais nós estamos materializados, mais nós vamos sofrer. Os espíritos não sentem fadiga e não precisam de repouso, como já disse, nem de alimentação. Sua ação é todo intelectual. Os seus sofrimentos são todos de ordem moral. Isso aqui é muito importante. A partir do momento que o espírito desencarna, que caem todos os véus que ele consegue olhar com uma maior amplidão, aí vem o remorso pelos atos que ele tenha cometido, desde que ele tenha uma certa evolução moral, né? Quanto menos evoluídos os espíritos, menos eles estarão evoluídos moralmente. Então, se o espírito já tem uma certa evolução moral, no momento, uma vez desencarnado, ele tem plena condição de avaliar as coisas erradas as quais ele fez. Então, os seus sofrimentos vão vir todos em relação a esse ato que eles cometeram. Nós já comentamos a respeito daqueles espíritos ovoides, né? Que eles se fecham tanto nesse problema moral, nesse sofrimento moral, eles vão se fechando em si até se tornarem a forma de um ovo. E eles precisam, uma hora, serem despertados para que eles possam sair dessa depressão, vamos dizer assim, que é ficar preso pensando que errei. Ele não pensa o que ele pode, como ele pode remediar, ele só pensa que ele cometeu um erro e fica preso a esse pensamento, ele fica recorrente, ele fica se enrolando nele mesmo. As sensações de dor, de frio, calor, fome, etc., elas são registradas por intermédio do seu perispírito. Então, aí volto a dizer, quanto mais materializado, mais essas sensações a gente vai ter. Quanto menos materializado, menos essas sensações nós vamos ter, né? Eu tive um companheiro que fez parte de um grupo que eu dirigia lá no interior, e nós tínhamos uma relação de amizade bem grande. Ele era cozinheiro, e nós dois éramos rotarianos, e ele que fazia as refeições do Rotary, não só para o Rotary, como ele fazia para vários outros grupos aos quais ele pertencia. E foi interessante que uma coisa que a gente não sabia, né? Ele fazia essas refeições, levava as sobras para casa, e muita gente, ele morava perto da rodoviária da cidade, que era um ponto comum para as pessoas, esses andarilhos. Muitas vezes, um andarilho está numa cidade, o prefeito vai e coloca ele no ônibus, a passagem até a próxima cidade. Ele quer se livrar do andarilho, não quer ajudar o andarilho, né? Então, muitas dessas pessoas chegavam ali pela rodoviária, ele morava lá perto, e ele doava as comidas que ele fazia refeição para vários grupos. E quando ele morreu, o pessoal começou a ir na casa dele pedir, cobrar a mulher dele, falar, né, você é ruim, teu marido dá a comida, você não quer dar, você é isso, que eles achavam que ele fazia comida em casa para doar para eles, mas na realidade ele devia aproveitar o que sobrava das refeições que ele fazia para poder doar, fazer uma boa ação através do seu próprio trabalho. E nem a mulher sabia que ele fazia isso daí, sabia que ele dava as coisas, mas não sabia que era tanto, que foi tanta cobrança em cima dela. E uma vez ele deu uma mensagem, uma das mensagens que ele deu, a segunda, terceira mensagem que ele deu, ele colocou na mensagem e falou, que eu vou falar agora, o Dirceu vai dar risada, mas a coisa que eu mais sinto falta aqui é a comida. Eu não sei se era de fazer ou de comer, porque ele também era bom de prato. Então, é uma coisa que ainda é inato nele, né? Por mais que ele tivesse evoluído, ele ainda sentia essa falta. Sem o perispírito, o espírito não conseguiria registrar sensações. Então, como já foi dito algumas vezes, o espírito ele precisa de um perispírito que é como se fosse a roupa que ele veste
em um determinado orbe. Se a gente troca de mundo, a gente tem que trocar o perispírito. Então, o perispírito é a matéria própria para que o espírito possa se proteger e ter essas sensações no orbe ao qual ele vai frequentar. Todas as impressões exteriores são registradas no espírito através do seu perispírito. As que causam sensações relativas à nossa matéria são próprias de espíritos ainda inferiores como nós. Então, tudo aquilo que a gente ainda tem depende da matéria, ainda se estamos presos a alguma coisa, né? Eu não sei, uma vez eu estava lendo um livro do Dr. Inácio Ferreira, lá de Uberaba, e ele está dizendo que ele sentia muita falta da biblioteca dele, e que ele passava longos tempos naquela biblioteca. Então, ele confessou ali uma fraqueza dele, né? Teve espírito que eu mantendo pau em cima disso daí. Como é que um espírito vai confessar? Mas é ainda alguma coisa material a qual ele tinha se apegado. Então, felizmente ele confessou, né? Os espíritos superiores são inacessíveis a essas impressões, pois seu perispírito é mais eterizado. Então, quais seriam essas sensações? Calor, frio, dor, etc., né? Por isso que nas aulas anteriores nós falamos que alguns espíritos eles conseguem, inclusive, ficar no Sol, por exemplo. E o Sol é um local telúrico, né? Ele está em constante borbulhar ali, está fervendo. A temperatura exterior do Sol é de quase 5.000 graus. Mas os espíritos superiores não têm nenhum problema em relação a isso daí, porque eles não sentem, eles não estão materializados o suficiente para serem atingidos por isso. E uma frase aqui que o objetivo de todos os espíritos em seu processo de evolução é atingir a perfeição relativa em seu mais alto grau. Então esse é o objetivo de todos nós como fomos criados. Vai depender da gente a maior ou menor velocidade para atingirmos essa perfeição relativa. Tá? Então, eu vou passar esse texto aqui também para vocês, tá? Deixe-me voltar aqui para eu pulei essa parte aqui dos mundos transitórios. Eu já tinha aberto aquele, por isso que acabei pulando, desculpe. 234. Há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, espécie de bivaques, de campos onde descansem de uma demasiado longa erraticidade. Estado este sempre um tanto penoso. São, entre os outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que a elas podem ter acesso e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente? Sim. Os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem aonde devam ir. Figurai-os como bandos de aves que pousam numa ilha para aí aguardarem que se lhes refaçam as forças a fim de seguirem seu destino. Então, o que eles estão nos dizendo aqui? Nós temos mundos transitórios. Nesse caso aqui, esses espíritos eles não estão encarnados nesses mundos. Eles são lá como espíritos. Eles devem ter um perispírito próprio para esses mundos e eles vão passar um período de repouso, um período para ali se refazerem ou ali se prepararem para irem para um outro mundo. Eles podem sair, como foi dito aqui, no momento que for necessário ou quando assim o desejarem, né? Enquanto permanecem nos mundos transitórios, os espíritos progridem? Certamente. Dirceu? Diga. Então, nesse último texto aí que tu leu aí, eles transitórios, mas de que modo eles seriam? Eles seriam levados por quem?
se eles ainda não têm conhecimento, se eles são espíritos ainda de baixo, vamos dizer assim, de baixo calão, né? Que jeito eles iriam para esses outros Eles mundos? vão Eles iam reencarnar Eles nesse vão- novo mundo? Vamos supor, no momento que nós estamos... Vamos pegar esse gancho que você falou, tá? São espíritos de intratáveis, de Então, baixo calão, espíritos ainda se não rebeldes. tem esclarecimento, Vamos se eles chamá-los não têm assim. esclarecimento. Tá. Então vamos imaginar a situação atual pela qual nós estamos vivendo, né? Não, pela qual nós estamos Certo. passando. Esse mundaréu de espíritos que estão desencarnando, segundo mensagens espíritas, eles sabiam que iria acontecer isso a eles, né? Para Certo. muitos foi dada uma última oportunidade de aqui progredirem, para que aqui ou em mundos semelhantes ao nosso eles pudessem continuar. E eles não aproveitaram a oportunidade, tá? Segundo o seu pensamento, são espíritos ainda recalcitrantes. Eles vão ser agora passar por um êxodo. Vamos supor que não tenha ainda um mundo próprio para que eles sejam transferidos. Eles poderiam ser colocados num mundo desse, no qual eles não estariam encarnados, eles estão lá como espíritos, e como espíritos, eles vão ter toda aquela abertura que nós dissemos antes ali, né? Eles não vão sentir dores, não vão estar em sofrimento, eles vão estar com seus sentidos totalmente exacerbados, e eles podem ali, nesse espírito, como está dizendo agora nessa pergunta aqui, eles podem ali progredir. Então, eles podem estar sendo preparados para serem levados a um mundo inferior, vamos supor, tá? Para que nesse mundo inferior eles consigam promover o progresso desse mundo e, ao mesmo tempo, angariar méritos para que eles próprios possam aumentar sua luz, para que eles próprios possam aumentar a sua as suas faculdades, os seus conhecimentos, entendeu? Sei. Então seria um mundo transitório, como se, vamos dizer, daqui a pouco nós vamos ter viagens espaciais. Vai ser a partir de onde? Vai ser a partir lá como que é o nome da... Não, tudo bem. Mas é que nem falou assim, a pegou e falou assim, eles podem ir ou não querer ir, certo? Então, isso que eu não tô entendendo direito. Você vai para um mundo inferior. Pô, mas eu não quero ir. Então, se todos não quiserem ir, é isso que eu fiquei meio em dúvida, né? Eles Porque vão ficar nesse mundo... Fala. Fala que não vai... isso daí também Então, é meio... isso que fica você vai para um mundo pior. Eu falo assim, tu vai sair daqui, tu vai morar debaixo da ponte. Mas eu não quero ir morar debaixo da ponte, eu quero ficar aqui. Tipo assim, né? Fica essa duvidazinha, pô, mas se eles não têm conhecimento, eles não têm conhecimento do desencarne, se eles ainda não são os espíritos elevados que se eles ainda sentem dor, sentem isso, sentem aquilo, como eles vão para um mundo que nem um bando de passarinho, assim, que nem você falou, um bando de passarinho vai migrar para outro lugar. Aí fica essa que fica a dúvida, entendeu? Pode falar. Walter. Nesse mundo, eles não vão ter os problemas materiais que a gente tem uma vez encarnados. Eles vão estar com seus sentidos muito mais exacerbados. Eles vão ter uma maior condição de compreender aquilo que vai ser passado a eles. Tá? Mas tudo depende, mas isso depende do grau de evolução deles aqui, né? O que eles foram aqui. Mas tem um livro que se chama Francisco de Assis, quando eles falam do... É Francisco de Assis? Eu acho que é Francisco... Não sei se é esse o título, tá? Mas eu li um livro que fala o seguinte, Os Exilados de Capela, que é tão conhecido aqui, tão comentado, antes de eles chegarem à Terra, talvez tenham até passado por um mundo desse tipo aqui intermediário, eles foram preparados durante 10.000 anos para poderem
reencarnar na Terra. Sim, Então, mas seriam 10 mil anos do nosso tempo. sim, mas muitos desses Capela, eles não queriam sair de Capela. Eles vieram à força. Eles são obrigados. Então, foram obrigados. Tá? Eles são obrigados a sair de lá. Mas antes de reencarnarem aqui na Terra, durante 10 mil anos, eles foram preparados para que eles pudessem aceitar reencarnar num corpo que seria, teoricamente, muito inferior ao que eles tinham. Né? Segundo alguns dos livros que falam sobre Capela, Capela é um sistema que eles já tinham viagens interplanetárias, eles já Sim. povoavam 3 planetas da constelação Da constelação de Capela. Eles já tinham viagens era interplanetárias. Cachoeira, não sei o que. Os nomes eu não lembro. Da Cochelo é a constelação. Constelação. Capela é a estrela. Inclusive, esses dias eu estava vendo, foi bem interessante, que foi essa semana aqui, sexta, sábado e domingo. O planeta Vênus, ele estava descendo, né? Então, daqui, infelizmente, não dá para a gente ver, porque tem a serra lá e nós não conseguimos chegar nesse ponto que poderíamos ver tanto Vênus quanto Mercúrio e a estrela Capela, os 3 bem próximos no pôr do Sol. Aqui o nosso pôr do Sol é muito obstruído pela serra. Pela serra. Isso. Dificilmente a gente vai conseguir ver aqui o planeta Mercúrio, porque o planeta Mercúrio, como é muito próximo do Sol, a gente só consegue vê-lo em algumas épocas do ano no pôr do Sol, em outras épocas do ano no nascer do Sol. E ele sobe assim coisa de 10 graus. Então, se você estiver sentado olhando para uma porta ali, por exemplo, é mais ou menos 10 graus que você está vendo, né? A gente não consegue vê-lo muito alto. Aqui, dificilmente a gente vai conseguir ver, porque a serra não dá esse ângulo para a gente. Nesse final de semana, tá louco para ver isso daí, mas com essa pandemia não dá nem para a gente sair daqui para poder sair e ver, né? Porque Mercúrio, dificilmente a gente consegue vê-lo. E teríamos a oportunidade de ver os 3 juntos, que seria 4, aliás, seria a Lua, Mercúrio, o Vênus e a estrela de Capela, todos eles bem próximos. Mas, independente, você veja, 10 mil anos para preparar esses espíritos no nosso tempo, parece muito, para eles talvez não tenha levado tanto, né? Foi que nem a preparação para. Foi que nem a convencimento. Fala. Foi que nem a preparação para a Terra, né? Para a vinda de Jesus foi muito tempo. Sim, de preparação disso, daquilo, quem vinha na frente, quem ia vir depois, não foi, vamos lá, descer lá e pronto. Não. Você tem toda uma preparação, né, inclusive do pensamento. Tem. Se você pegar Sócrates, Platão, já estavam falando que o próprio Cristo falou depois, né? Então, o Cristo, para ele diminuir a luz dele para poder reencarnar aqui, foram quase 800 anos. Foi muito tempo. Do nosso tempo, né? Então, esses espíritos foram preparados. Como você falou, alguns não queriam sair, mas saíram. Infelizmente, nesse preparo, alguns acharam que eles poderiam vir aqui e fazer o que bem entendessem. Então, são espíritos que nem aqui eles evoluíram. Eles estão aqui, mas com certeza eles vão passar por um novo êxodo, porque eles não entenderam ainda qual que seria a grande oportunidade que eles estavam tendo do seu crescimento espiritual, né? Então, mas será que tem exilados de Capela ainda aqui? Tem alguns espíritos que são conhecidos como magos negros. Tem sim, porque muitos ainda queriam desculpa, tem muitos que ainda tem, porque tem muitos que queriam ficar ainda para trabalhar mais ainda para a evolução da Terra. Sim, no caso, espíritos que já atingiram a evolução e querem ficar para ajudar. Sim. Mas não ao contrário, espíritos que estão ainda num nível de entendimento baixo e que vão passar novamente por essa transição e ir para um mundo ainda mais inferior. Tem também desses espíritos. Também tem. Tem? Será? Tem. Meu Deus. Não é que eles não evoluíram. Eles evoluíram
cientificamente, o pensamento científico, o conhecimento científico deles é muito grande. Tanto assim que eles têm, inclusive, condições de fazer um espírito encarnar. Eles conseguem atingir isso. Mas moralmente eles não evoluíram. Moralmente eles se sentem superiores aos outros, eles acham que eles conhecem tudo e que eles são donos aqui da Terra. Então são espíritos que reencarnaram muito pouco aqui na Terra. Eles só reencarnam porque a gravidade da Terra acaba influenciando no perispírito deles. Eles chegam um momento que eles têm que reencarnar. Mas são espíritos que eles estão há 50 mil anos aqui na Terra, são espíritos que tiveram muito poucas encarnações porque eles não aceitam, é aquilo que o Wagner estava falando. Ah, eu não quero sair daqui. Então, você não quer sair, mas você vai sair. Wagner não, Walter, desculpe. Você não quer sair, mas você vai sair. Tá? Então, a gente acha que o espírito, você vai tentar, você vai aceitar, coitadinho, coitadinho, chega uma hora que não tem coitadinho, chega uma hora que você tem que chegar e tomar uma atitude drástica, porque é o que precisa ser feito e acabou. Você não quer, mas vai ser assim e acabou. Você vai ter que aceitar porque você não está na condição de permanecer aqui. Se esses espíritos aqui permanecessem, eles acabariam influenciando negativamente uma série de coisas aqui para a gente. Tá? Então, seguindo aqui, mesmo nesses mundos transitórios, a pergunta do Kardec aqui, se os espíritos progredem. E a resposta é, certamente. Os que vão a tais mundos levam o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à perfeição que os eleitos atingem. Então, a gente percebe pela resposta aqui que nós temos mundos transitórios de todos os tipos, inclusive para espíritos com muito maior perfeição que a nossa, porque eles vão para esses lugares para se aperfeiçoarem mais, tá? Vocês não precisam concordar, tá? 236. Eu entendo isso como a lei do livre-arbítrio, né? Até certo ponto, o espírito tem a condição de receber orientação e fazer o que lhe é devido. Mas não necessariamente, até certo ponto, os superiores o obrigam. Quando chega um ponto que não há como, que ele tem que obedecer, aí é encaminhado de forma compulsória, como você falou. É o entendimento que eu tive disso. Sim, chega uma hora que... Olha, eu lembro até hoje, o dia que eu levei o primeiro tapa do meu pai. Eu não sei se vocês sabem, a penicilina ela foi descoberta em 1954. E eu peguei uma conjuntivite primaveril. A conjuntivite primaveril ela é ocasionada pelo pólen das flores. E isso acabou me dando uma conjuntivite e eu fiquei... Meu olho inchou muito. Eu passei por segundo minha mãe, por uns 14 ou 15 médicos, todo mundo falava que ia ficar cego, até que uma tia da minha mãe falou, tem um médico aí, é novo, passei por ele, muito bom, não sei o quê. Aí fomos visitar esse médico e falou, tem um jeito, vai ter que colocar a penicilina, né, um antibiótico, que acabou sendo também, alguma bactéria deve ter influenciado. E chegou em casa, um vidrinho branco, um leite branco, ardia para danar, e foi pingar, eu não quero, meu pai, mas filhinho, você tem que pôr para melhorar a tua vista, mas eu não quero, você tem que pôr para melhorar, mas não quero, né? Até que chegou uma hora que, né, a parte côncava com a parte convexa da mão dele se encontraram, e aí eu tive que pingar o remédio e ficar quieto, e foi o que melhorou, entendeu? Então, chega uma hora que, menos que você queira, por mais que você respeite a opinião, a pessoa está errada, você vai ter que tomar uma atitude e forçar a barra. É assim e acabou. Tá? Aí você não tem um livre-arbítrio porque o seu livre-arbítrio, ao invés de ser benéfico a você, está sendo prejudicial. Tudo bem? Então, sim. 236. Pela sua natureza
especial. Os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. A condição deles é meramente temporária. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Estéril é neles a superfície. Os que os habitam de nada precisam. Então, o que eles estão falando aqui? Esses mundos não têm plantação, esses mundos não têm animais, esses mundos não têm vida. A única vida que tem ali é a vida espiritual. Eles não têm vida material, por enquanto. Nós vamos ver logo lá abaixo. Tá? É permanente essa esterilidade e decorre da natureza especial que apresento? Não. São estéreis transitoriamente. 236c. Os mundos dessa categoria carecem, então, de belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que dás o nome de belezas naturais. Sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia ao número deles? Já pertenceu. Então, o que os espíritos estão nos dizendo aqui? Esses mundos transitórios são mundos que ainda vão evoluir, que foi o caso da Terra, né? Em que momento esses espíritos usaram a Terra como mundo transitório? Quando ainda não tínhamos nenhum tipo de vida material aqui, eu acredito. Não haveria necessidade, inclusive, que os vegetais tivessem vida, os animais que, né? Ainda estaríamos naquele precursor, quando a crosta começou a solidificar, quando começam aquelas intempéries, até a formação da Terra para que surgisse a vida. Então, se a Terra tem hoje 4 bilhões e 500 milhões de anos, levou pelo menos 1 bilhão de anos para que secasse a crosta, né, e que começasse a aparecer os primeiros itens de vida aqui, foi quase 1 bilhão de anos. Então, nós tivemos ainda muito tempo em que a Terra já não tinha aquele calor existente, mas para o espírito aí também não teria nenhum problema. Aquelas agitação vulcânica que houve durante um bom tempo, quando eu digo, não sei se vocês já ouviram falar da Pangeia. Pangeia seria um único continente onde todos os continentes que hoje existem, eles estariam todos juntos num único continente. Ainda nessa época não tínhamos vida por aqui. Depois disso começa a separação e começa também o surgimento da vida, né? A vida começa primeiro na água e depois que ela começa a vir para a Terra. Então, pelo que eles estão dizendo aqui, a Terra já pertenceu a esses mundos transitórios. Hoje nós vamos ser um mundo feliz. Em que época? Durante a sua formação. Feliz não, regeneração, não é isso? Regeneração, não é feliz. Falta um pouquinho, né? É regeneração. Logo a gente chega lá. Tá pulando uma etapa, Dirceu? É ansiedade, gente. Estou muito tempo preso. Eu estou querendo uma tornozeleira eletrônica, ninguém me dá. Tá com pressa. Então, vamos lá. Em que época? Foi durante a formação da Terra. Tá? Nada é inútil na natureza. Tudo tem um fim, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Não havia ausência de vida espiritual. Podia haver ausência de vida material. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido no seio da multidão infinita deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais? Tê-los-ia Deus feito unicamente para nos recrearem à vista?
Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que esplende em todas as suas obras, inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime, em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, vamos ver. Vou fechar aqui. Eu não vou seguir, porque o próximo jogo de slides é muito longo também. Mas são 14 slides e faltam 15 minutos. Teria que correr muito com esse assunto aqui. Eu não vou fazer isso com vocês, tá? Então, vamos ver esses dois temas que nós vimos hoje. Vocês compreenderam a situação dos espíritos em relação à percepção e sensação? Sim. Sim? Alguém quer fazer algum comentário? Não? Não, aqui está tranquilo. Você quer dar tranquilo? Então tá, então vou ficar tranquilo. Bom, em relação aos mundos transitórios, se a gente pegar aqui no Sol, né, no sistema solar, a gente vê alguns planetas estéreis, por exemplo, Mercúrio é praticamente rocha pura. Se a gente olhar a Lua com todas aquelas crateras que ali tem, e Mercúrio, ele não é muito diferente. Outro planeta, Vênus. Vênus já tem um romance, até outro dia quando eu passei para vocês as obras do Chico Xavier, eu baixei aqui um livro que foi a mãe dele que editou, eu vou dar uma lida nesse livro, que ela fala que ela fez uma viagem para Vênus. Então, segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, não sei, acho que até no livro dos Espíritos aqui já foi dito que só tem um mundo mais atrasado que o nosso aqui, que é Marte, né? Que é aquele que a gente está tentando povoar, inclusive. Mas também é outro mundo estéril. É um mundo que a gente, hoje, já com as sondas que a gente tem que se aproximam dele, a gente vê que é um deserto puro, né? É um areião danado. E a gente, infelizmente, o ser humano, ele precisa de água para viver. Então, eles estão tentando descobrir água, agora vão mandar algumas sondas novas para ver se tem água no subsolo. Porque na superfície, as calotas polares, embora tenham gelo, acredita-se que aquele gelo seja de CO2, de óxido de carbono, de carbono, né? Odisseu, ele seria, como se estéreo seria a olho humano nosso? Sim, sim. A olho espiritual ele seria habitado com natureza e tudo isso? Veja bem, não. Eu acho que o mundo, esses mundos transitórios, como foi dito aqui atrás, eles não têm a beleza. Onde é que o Kardec faz a pergunta para ele? Não, sim, eu concordo. Então, mas como também diz que todos, como se diz aí, que não foi feito todos esses planetas aí já foram criados, foram criados. Sim. Eles são habitados, como se diz, são habitados. Sim, mas eu ia chegar justamente nesse ponto, porque se a Terra é o segundo mais atrasado e Marte seria o mais atrasado que a Terra, pelo que tem, eu não sei se é no Evangelho ou no Livro dos Espíritos, mas nós lemos isso daí a aula passada ou a aula anterior, se eu não me engano. Agora não estou lembrado em qual dos dois que foi lido. Acho que é no próprio Livro dos Espíritos. Depois você volta um pouco na pergunta 200 por aí, que tem alguma coisa a respeito disso. Então, Mercúrio, aparentemente para a gente, é um planeta estéril, né?
E se ele não é o mais atrasado, que Marte seria o mais atrasado, então que tipo de mundo seria ele? Para nós, para a nossa vista material, ele é um mundo, seria um mundo transitório desses aqui, com espíritos muito mais evoluídos que a gente. Inclusive pela proximidade com o Sol e a temperatura que ele tem, que é de 200 e tantos graus na face voltada para o Sol, né? 240, 250 graus na face voltada para o Sol. Então, aquilo que para a gente possa parecer como estéril, né? Espiritualmente pode ter uma cara totalmente diferente. Né? A parte espiritual, só como espírito que a gente vai ver lá. Que seria, vamos dizer assim, uma visão terceira dimensão? Eu acredito que sim. Né? Você pode chegar lá, ter uma série de construções, você pega uma cidade, por exemplo, nosso lar. Nosso lar, ele fica quase que na estratosfera aqui. Ele fica no Rio de Janeiro, né? Na área do Rio de Janeiro, né? Dizem que é acima da cidade do Rio de Janeiro. Quanto a estratosfera tem até 10 quilômetros, né? E ele está dentro dessa área. Então ele fica ali. Espiritualmente você vai ver a cidade, ela tem um mundaréu de coisas, né? Tem jardins, tem construções. Visualmente, para nós, materialmente, a gente não consegue ver. Espiritualmente, talvez pudéssemos ver. Da mesma forma que se a gente chegar num planeta desse que materialmente para a gente é estéril, espiritualmente ele está pululando de vida. Então, porque a minha esposa leu um livro, não sei se eu não sei agora se é o Memória do Suicida ou é outro livro que ela leu, que ela falou que esses lugares aí são todos habitados. O fundo do mar é habitado pelas trevas, dentro de vulcões, vários locais são habitados. Entendeu? No Memórias de um Suicida não chega a falar nesses termos, né? Mas eles dizem que o Vale dos Suicidas é lá nos Cafundó, nas partes mais profundas da Terra. E se você for pegar as partes mais profundas, são as fossas marítimas, né? Não, mas para nós, não materialmente, espiritualmente, pode ir lá embaixo, né? Não é questão do Vale do Suicida. São espíritos que buscam esses suicidas. Eles moram nesses lugares, eles habitam esses lugares, eles vão atrás desses suicidas que estão fracos, estão tudo, que eles levam para se transformar em escravos. Então não é no Memórias de um Suicida. Qual que foi o livro que você citou? Então, a Memória do Suicida é o outro livro que ela leu, eu não estou lembrado, mas eu vou dar uma pesquisada e depois te falo. Não é no Memórias de um Suicida, isso eu tenho certeza. Não fala desse tipo de agressão desses espíritos, não. Ali eles tratam só de suicídios, no Memórias de um Suicídio, e depois a recuperação deles. Bom, gente, quem está com vontade de fazer oração? Pois Deus, não sei por que você vem como desconhecido aqui, hein? Você me passou o e-mail errado, viu? E se eu posso fazer a oração final? Hein? Posso fazer a oração final? Eu agradeço. Pode fazer sim. Deixa eu desligar meu microfone. A do Pai Nosso diferente que eu recebi, que achei muito bonita. A gente deveria ler ela todo dia para ter proteção, tá? Ok. Posso começar, né? Eu vou ler uma oração que eu recebi, que eu achei muito bonita. É uma forma diferente de ler o Pai Nosso, que a gente deveria todo dia levantar da cama e ao deitar, fazer ela e pedir muita proteção pra gente. Então é assim: Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja a sua luz, santificada seja a sua cura e a sua força. Que seu amparo se estenda a todos e que em cada lar possa haver a paz e a proteção divina. Venha a nós, como nós vamos até seu altar mais sagrado e íntimo, agradecer por tudo que recebemos. Que seja feita a tua vontade, mas que também seja dada a cura para todo mal que assola o planeta, se assim for de merecimento. Perdoai os nossos erros, perdoai as nossas falhas, perdoai nossa ganância e egoísmo, nossas falhas, nossos erros. Dai-nos o caminho da verdade, do ensinamento, da boa conduta, da amorosidade e da troca de altruísmo. Que possamos ser mais sábios e menos arrogantes.
mais tolerantes e menos donos da verdade. Que em tua bondade possamos encontrar o melhor que há em nós, para que possamos sempre nos conduzir através do bem. Que assim seja. Graças a Deus. Sim seja, obrigado. Uma boa semana a todos. Cuidem-se. Quarentena vai Boa prolongar. semana a todos também. Quarentena vai prolongar. Fiquem em casa. Boa semana e obrigada pela aula. Tchau, tchau. Depois eu Obrigado a vejo o que vocês. está acontecendo, tá, Dirceu? Porque para mim tá normal. É? Depois Então, eu te chamo para ver o que está acontecendo, tá ok. tá? Boa semana Tchau, a tchau. todos, fiquem com Deus, viu? Vocês também. Boa Tchau, semana, tchau. gente. Tchau, Boa tchau. noite, obrigado a todos. Boa noite. Ô, Lucimeire, manda no grupo essa prece, se der. Obrigado. Ela vai Boa estar noite a gravada todos. aqui. Ela vai estar gravada. Ah, bom, ela manda. Tá bom. Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Obrigado. Vocês Tchau, também. gente. Tchau.